Livro do Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler dois versículos, que é o 34 e o 35. Evangelho de João, capítulo 13, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Amém. Deus Santo, maravilhoso. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia. Amém? Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, nesse texto aqui que nós lemos, Jesus ele tinha acabado de ceiar com seus 12 discípulos, na verdade com apenas 11, porque Judas já tinha saído nesse momento. E Jesus ele começa a falar para os seus discípulos, irmãos, sobre a questão daquilo que eles tinham vindo a este mundo, que era para padecer, sofrer, morrer, mas que ele iria vencer a morte e ressuscitar. Jesus foi falando isso para os discípulos, mas os discípulos ainda não tinham um entendimento pleno do que iria acontecer. Mas antes de tudo isso, irmãos, Jesus deu conselhos aos discípulos, e não foram poucos. Mas neste texto que nós lemos, Jesus ele fala que assim, olha, um novo mandamento eu vos dou. E quando, irmãos, se fala de mandamento, a gente lembra lá do Velho Testamento, quando o próprio Deus deu a Moisés no monte 10 mandamentos, que o povo deveria, por aquilo ali, obedecer e andar segundo a vontade de Deus, fazendo com que aqueles mandamentos fossem cumpridos. E se nós formos lembrar dos mandamentos, eram 10. Mas, lá em Mateus, quando os fariseus vão testar Jesus, um deles fala assim: mas qual Jesus é o maior dos mandamentos? E Jesus fala para eles assim: olha, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração. E há outro mandamento também, que amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E se a gente for analisar, Jesus, eles perguntaram para Jesus qual que era o grande mandamento. Ele fala de 2: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não adorar aos outros deuses. E fala da questão do próximo, que se deveria amar como você ama você mesmo. E se a gente pensar nos 10 mandamentos, Jesus não fez nada mais do que resumir. Por quê? Lá fala para não roubar, não matar, honrar o pai e a mãe. Tudo isso está na questão do quê? De amar o seu próximo como a si mesmo, não é? Adorará só a um Deus, amar ao Senhor teu Deus, né? Então, quer dizer, Jesus resume em 2. Mas aqui, junto com seus 11 discípulos, Jesus fala para eles assim: olha, eu vou vos dar um novo mandamento. Um novo mandamento eu vos dou. E esse mandamento, ele chega até nós hoje, irmãos. Aleluia. Porque Jesus, ele disse assim: olha, o novo mandamento que eu vos dou é que vos ameis uns aos outros. Mas como? Como você ama a si mesmo? Não. Prestem atenção que ele diz assim: olha, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aleluia. E como Jesus nos amou, irmãos? Jesus ele foi capaz de obedecer ao Pai, porque a palavra diz que Deus amou ao mundo inteiro. E como ele provou esse amor? Ele deu o seu único filho para que morresse na cruz, no meu e no seu lugar. Esta é a prova do amor de Deus. Mas e o amor de Jesus? Ele foi obediente até o fim, irmãos. Foi aquele que não viu e não deixou, mesmo ele se fazendo homem,
Porque Jesus foi homem como eu e você, irmãos. Sabe a dor que você sente se alguém pisa no seu pé? Jesus sentia essa dor. Não era porque ele era filho de Deus que ele foi diferente. Então, quando a Bíblia fala que eles pregaram ele numa cruz, ele sentiu tamanha dor daqueles pregos. A coroa que colocaram nele de espinho, ele sentiu toda a dor, irmãos. Sabe quando você finca o dedo num espinho, Vitinho? Dói pra dedéu, né? Não é legal. Mas Jesus ganhou uma coroa na cabeça, cheia de espinhos. Porque ele me amou. Porque ele te amou. E aí ele fala que esse amor dele, capaz de se colocar até no lugar, porque a palavra diz que Jesus sentiu compaixão de muitas pessoas pelas quais ele passou. E o que é a palavra compaixão? É a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa. Sabe aquela viúva de Naim que estava indo enterrar o seu filho com a multidão? E quando Jesus olha para ela, se move de íntima compaixão, ou seja, ele sentiu a mesma coisa que aquela mulher estava sentindo. Então, quando Jesus fala para mim assim, né, e para você, e falou para os discípulos naquele dia, o mandamento que eu estou te dando, o mandamento que eu estou dando para vocês nessa noite, é que vocês devem amar uns aos outros, como eu vos amei. Será que nós temos a capacidade de olhar para o irmão nosso e sentir às vezes a dor que ele sente? De ver ele às vezes enfermo e se preocupar e pensar assim, que dor que ele está sentindo? De ver aquele irmão que a mulher largou e abandonou e pensar na dor que ele está sentindo? Porque é do ser humano, irmãos, é de nós, que eu falo de mim. Primeira coisa, a mulher abandonou aquele camarada. Você ficou sabendo, fulano? Fiquei, rapaz. Mas você também, o camarada é ignorante. O camarada é aquilo. É do homem julgar. Ah, mas o homem está enfermo, porque também não come direito, né? Só come porcaria, né? Não era assim? O pastor Estevão não recupera lá. Por quê? Também não obedece o médico, né? Não usa tipo, é do homem julgar. Mas vamos começar a pensar como Jesus. Jesus fala para nós amarmos uns aos outros, ter o mesmo amor dele. Pensar que o irmão, às vezes, que errou e erra, como eu também erro, porque o próprio Senhor Jesus, ele discipulava os seus discípulos, por quê? Porque ele ensinava, ele cuidava, ele procurava ensinar o caminho da verdade. Amém. E ele disse só, não julgueis para não ser julgados. Amém. Com a mesma medida que vocês medem, vocês vão ser medidos. Antes de olhar para o argueiro lá no olho do irmão, pensa na trave que está no seu. Então a gente tem que pensar em tudo, porque em tudo na palavra, irmãos, que ficou escrito aqui, Jesus deixou um ensinamento. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E ele fala para nós nos amarmos uns aos outros como ele nos amou. E eu queria deixar nessa noite essa palavra para vocês, irmãos, para que nós meditemos nisso. Será que nós temos amado uns aos outros como Jesus nos amou? Ou será que eu só tenho preocupado com os meus interesses, com as minhas vontades, com aquilo que faz bem? Olha, eu lido com o pastor porque o pastor é bom, ele gosta de mim, ele cuida de mim, ele liga para mim. Mas e o irmão que não liga? Mas que está lá na igreja, às vezes, todo dia que você está? Será que você já chegou e deu uma paz do Senhor, já procurou saber, né, se ele está bem, se a saúde vai bem? Para casar as orações, né? O irmão está orando, às vezes, para passar numa faculdade, e você não está lá, convive com ele na igreja, nem sabe dos objetivos, dos desejos do irmão. Mas se você amasse o irmão, você estaria orando junto com ele para que a vontade de Deus fosse feita. Estou citando algumas coisas, irmãos, mas são muitas. E o que Jesus chamou a atenção aos discípulos é o que o Senhor, eu creio, hoje, pelo seu Espírito Santo, não por mim, está aqui chamando as nossas atenções para este mandamento. Devemos nos amar. Eu sempre falo para os meus filhos que, como irmão, eles devem se amar.
E quem tem irmão sabe que sempre tem atrito, né? Tá aí o Davi para dizer que não é mentira, né? Nós dois, né, pai? Dava até choque às vezes. Meu pai que aguentava. Mas, glória a Jesus, que aquilo que a palavra, né, foi aprendizado, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe, passou isso para nós, que devíamos nos amar. Aleluia. E o amor, irmãos, ele às vezes é diferente. Porque quem ama, às vezes a pessoa te dá um tapa bem dado na orelha, mas você ama tanto ela que você perdoa. Isso é amor. Às vezes o outro, né, igual eu falei de irmão, o irmão implica um com o outro, faz uma coisa que desagrada o outro, mas no outro dia ele já perdoou e já está abraçando. Por quê? Porque tem amor. E o Senhor Jesus, a prova do amor deles, irmãos, foi que na hora lá que ele estava lá na cruz, né, pregado, julgado, foi colocado, escolhido para morrer no lugar de um ladrão, né? Preferiram botar Jesus do que Barrabás lá. Tira o Barrabás, crucifica Jesus. Não foi isso que os judeus disseram? Mas Jesus sempre estava ali falando assim, ó, não impute sobre eles esses pecados. Aleluia. Perdoa eles, Pai. Glória a Jesus. Será que nós temos a capacidade de perdoar, irmãos, uns aos outros? É só pelo amor. Mas, meus irmãos, esse amor, ele existe na igreja através do Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos mesmo fala que esse amor foi derramado sobre as nossas vidas. E ele tem sido derramado a cada dia. Então, se porventura você está aí no seu coração, olha, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Olha, eu não consigo. Você precisa mais do Espírito Santo de Deus. Você precisa dar mais lugar para que o Espírito Santo de Deus, ele tome posse da sua vida e você deixe esse eu. Eu não consigo. Porque se você deixar assim, olha, o eu não existe mais, mas é Cristo quem domina a minha vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você fizer isso, você vai ver que Cristo dominando, o perdão vem. Porque Jesus Cristo nos amou. E ele disse isso, irmãos, né, como um novo mandamento. E eu acho interessante que ele não falou só uma nova lei, ele falou de mandamento. E o próprio Senhor Jesus disse que aqueles que guardarem os meus mandamentos são esses que me amam. Aleluia. E lá na frente ele pergunta para o Pedro, não é? 3 vezes. Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Pedro ficou até constrangido, por quê? Porque ele já tinha negado Jesus também. E todos nós, irmãos, às vezes negamos Jesus, muitas das vezes, quando não perdoamos, quando nos afastamos de um irmão, quando julgamos. Tudo isso está ligado também, não pense você que um tem um pecado grande, o outro tem um pecado do outro. Não, pecado, é erro. Verdade. Mas o Senhor Jesus está aqui nessa noite, às vezes, perguntando para cada um de nós assim, tu me amas, fulano? Aleluia. Tu me amas? Glória a Deus. Então, o mandamento que ele tem nos dado é ameis uns aos outros. Aleluia. O mesmo amor que eu vos amei. Aleluia. Esteja pronto até para padecer pelo seu irmão. Se for preciso de você ir para o monte orar por um irmão que está sendo afligido, vai para o monte orar por ele. Se for preciso você passar a madrugada orando de joelhos dentro de casa, você vai falar, mas ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. Isso é amar. Jesus, ele foi para o monte muitas das vezes sozinho. Só alguns dos seus mais próximos discípulos ali, como Pedro, João e Tiago, que às vezes viam. Aleluia. Mas ele não deixava de orar, de buscar, e nas suas orações ele orava já por nós, irmãos. Aleluia. Porque ele nos amou. E ele quer que nós, como sua igreja, porque a igreja de Cristo não corre em nosso corpo, nosso sangue, não, é o sangue de Cristo. E é esse sangue de amor que foi derramado, é que transforma as nossas vidas, para que não julguemos, para que não apontemos dedo, mas para que amemos, trabalhemos, tenhamos compaixão dos outros. Porque se formos, irmãos, olhar uns para os outros, para procurar defeitos, é fácil. Todo mundo tem.
Não pensa você que só porque o outro é diácono, o outro é pastor, costuma ser os que mais têm defeito. E sabe por que eles têm função? Misericórdia do Senhor. Se nós temos uma posição diante de Cristo, irmão, é porque Ele nos amou e continua nos amando e tem tido misericórdia. Glória a Jesus. Aleluia. Mas olha que interessante. Jesus, ele fala com os discípulos assim: nisto todo mundo, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E eu queria dizer para vocês, irmãos, nós estamos aqui fazendo uma faculdade. Estamos aqui fazendo, talvez, vamos dizer, um curso técnico. Eu não sei. Seja o que você quiser aí apontar. Mas discípulo, a Bíblia fala que é aluno. É aquele que está pronto para aprender. E os discípulos estavam ali aprendendo com Jesus. Jesus falou para eles assim: olha, vocês são pescadores, mas eu estou chamando vocês para ser pescadores de homens. E Jesus está nos chamando da mesma forma. Porque a palavra do reino de Deus que foi anunciada nesta época é a mesma palavra que é anunciada até hoje. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é para onde nós vamos. Nós estamos neste mundo, mas apenas como peregrinos, como passageiros. E aqui estamos aprendendo, para que um dia nós possamos estar lá, pegando a coroa de glória, vamos dizer o diploma. É lá na glória que nós vamos pegar. Porque o nosso mestre a cada dia nos ensina. Se você ajoelha na sua casa todos os dias e abre a Bíblia para ler, ali o seu Espírito Santo está falando e nos ensinando. Esta palavra, ela ensina como você ser bem-sucedido no seu lar, bem-sucedido com a sua família, bem-sucedido em seus negócios, bem-sucedido no proceder com seus filhos. Tudo está aqui na palavra. Como eu disse, basta você ser discípulo. Mas para as pessoas olharem aí no mundo e falarem assim: olha, ali tem um discípulo de Jesus. Mas como que ela reconhece? Se você amar aos seus irmãos, amando-vos uns aos outros. E não é amar só nós aqui não, tá, irmãos? É amar até o pecador que está aí fora. Sabe aquele que muita gente passa de lado na calçada porque está fedendo e está bêbado? O Senhor Jesus falou para nós amarmos eles. Porque o próprio Senhor Jesus ensinou os seus discípulos que quando ele voltar e for separar uma turma para um lado e uma turma para o outro, e dizer para uma que vai para o fogo ardente e a outra que vai subir com ele, aqui e vai para o fogo ardente, o que ele falou para ele? Vocês tiveram a oportunidade de cobrir o nu, né? Viste? Estive nu e vocês não me cobriram. Estive preso e vocês não me visitaram, não é isso? Estive enfermo. Eita, glória. Mas Senhor, quando que o Senhor teve enfermo? Quando que o Senhor, né, teve preso? E ele aponta para os pequeninos. Ele aponta para as outras pessoas. E quantas das vezes, irmãos, nós estivemos com pessoas encarceradas, às vezes não lá na cadeia, mas espiritualmente. Quantas das vezes estivemos perto de pessoas dentro do nosso local de trabalho, enfermas, às vezes não fisicamente, irmão, até espiritualmente. E nós, às vezes, ignoramos, deixamos de dar uma palavra de Deus. Quantas das vezes vimos pessoas em pecado, nus, mas não tivemos a coragem de falar e declarar a verdade para elas. Mas o Senhor hoje nos ensina: ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque Jesus, ele falava o que tinha que falar, onde ele tinha de falar. Ele podia estar lá no templo, entre fariseus e saduceus, entre pessoas que vendiam, não importava. Mas o que ele tinha de falar, o que as pessoas precisavam ouvir para a sua salvação, ele falava. E nós, como aprendizes do Senhor, nessa faculdade que nós estamos fazendo, para um dia morar com ele na glória, também devemos amar uns aos outros e fazer igual a Jesus. Ser depois imitadores de Cristo, como eu sou. Paulo disse isso.
Será que podemos dizer que somos imitadores de Cristo? Porque amar como Ele o amou é ser imitador de Cristo. Glória a Deus. Quer ser conhecido como um discípulo do Senhor? Ou quer ser conhecido só porque? Com o título? Diácono, pastor fulano de tal, o homem da prece poderosa. É isso que você quer? Eu quero ser conhecido como um discípulo do Senhor. E hoje o Senhor está nos ensinando, se você quer ser um discípulo de Deus, basta você amar um ao outro. E esse amor vai te levar para morar no céu. Um dia vão procurar. É o que nós vamos cantar. Eu vi aqui na folha aqui. Um dia vão procurar esse povo barulhento. Um dia vão procurar esse povo que amava uns aos outros. Mas não vão ver mais não. Os que não quiseram andar conosco, que não quiseram se tornar discípulo conosco, vão ficar aí mesmo. Vão ser a turma que viu o nu e ficou para trás, sabe? Vão ser esses. Mas nós, em nome de Jesus, nós queremos estar lá na glória. Com o nosso canudinho de formados na educação de Cristo. E lá dizendo glórias àquele que merece. Dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aquele que me amou. Aquele que deu o seu filho para morrer por mim. Aquele que mostrou o caminho para mim ir para o céu. Ah, Senhor, como é bom estar na glória. E hoje nós já podemos dar glória, porque o Senhor está neste lugar através do seu Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos cantar esse louvor. Pastor João, só pode puxar? Glória.